Em algum momento da história, a palavra satanismo virou sinônimo de medo irracional, pânico moral e histeria coletiva. E durante muito tempo isso foi conveniente, porque misturou no mesmo balaio coisas completamente diferentes. Adolescentes rebeldes ouvindo heavy metal, filósofos provocadores, cultos controladores e, no fundo do iceberg, organizações cujos crimes são tão perturbadores que a maioria das pessoas prefere não acreditar que existem. Hoje vamos descer esse iceberg. Vamos começar pelo que parece inofensivo, passar pelo que é perturbador e chegar no que é genuinamente aterrorizante. E ao longo do caminho, vamos separar o que é ficção, o que é exagero e o que está documentado em registros criminais, depoimentos e investigações reais. Nem tudo aqui é sobrenatural, mas tudo aqui é real, a superfície. Vamos começar pelo topo, o lugar onde a maioria das pessoas para e decide que já sabe o suficiente. A Igreja de Satã foi fundada em 1966 em São Francisco por Anton LaVey. LaVey era carismático, teatral e absolutamente consciente do poder do choque. Ele se apresentava em público com uma capa preta, um gato preto no colo e um sorriso que dizia: "Eu sei que você está olhando." Mas aqui está a parte que surpreende a maioria das pessoas. A Igreja de Satã não acredita em Satanás. Isso mesmo. O satanismo laveiano é uma filosofia ateísta. Satanás, para eles, é um símbolo, o símbolo da individualidade, da rejeição da autoridade religiosa, da carne sobre o espírito. A Bíblia Satânica, escrita por LaVey em 1969, é basicamente uma mistura de Nietzsche, Ayn Rand e Epicuro, com rituais teatrais jogados por cima. Os membros da Igreja de Satã não fazem sacrifícios, não adoram nenhuma entidade, não tentam converter ninguém. Eles basicamente dizem: a vida é para ser vivida agora, o egoísmo racional é uma virtude, e toda essa culpa religiosa é uma ferramenta de controle. Você pode não concordar com isso, mas não é o que os filmes de terror sugeriram que era. Depois há o Templo Satânico, fundado em 2013, que é ainda mais explicitamente político. Eles usam a estética satânica como ferramenta de ativismo para questionar a mistura entre religião e Estado nos Estados Unidos. Quando uma cidade americana coloca os 10 mandamentos em frente a um tribunal público, o templo satânico aparece com uma estátua de Baphomet e diz: "Se você vai colocar símbolos religiosos em espaços públicos, temos o mesmo direito." Eles já venceram vários processos judiciais com essa estratégia. O templo satânico também tem 7 princípios fundamentais, que incluem coisas como empatia, compaixão e o direito de cada pessoa ao próprio corpo. Eles organizam campanhas de doação de sangue, ajudam mulheres em estados americanos onde o aborto está restrito a acessar o procedimento como ritual religioso, protegido pela primeira emenda, e processam escolas que tentam impor orações cristãs. Bizarro, certamente. Perigoso, não pelos critérios que importam. Esses dois grupos existem na superfície do iceberg, amplamente documentados, legalmente registrados, e cujos membros são, em sua maioria, pessoas que simplesmente rejeitam a religião convencional de uma forma provocativa. Agora vamos descer. Águas rasas. Antes de chegarmos às seitas que realmente causaram dano, precisamos falar sobre um fenômeno que causou um tipo diferente de dano: o pânico moral satânico dos anos 80 e 90. Entre aproximadamente 1980 e 1995, os Estados Unidos viveram o que historiadores chamam de Satanic Panic, o pânico satânico. Centenas de pessoas foram acusadas, processadas e condenadas por supostos rituais satânicos envolvendo abuso infantil. Creches foram fechadas, famílias foram destruídas, pessoas inocentes passaram anos na prisão. O caso mais famoso foi o da McMartin Preschool, na Califórnia. Em 1983, uma mãe com histórico de doença mental acusou um funcionário da escola de abusar de seu filho. A investigação se expandiu de forma absurda. Crianças foram interrogadas repetidamente por especialistas que, involuntariamente, implantavam memórias. Logo, dezenas de crianças estavam descrevendo túneis secretos sob a escola, rituais em igrejas, sacrifícios de animais e até viagens em balão. O julgamento durou 6 anos, o mais longo da história americana até então. Custou 15 milhões de dólares. E no final, nenhuma condenação, nenhuma evidência física. Os túneis nunca foram encontrados.
tudo havia sido produto de técnicas de interrogatório falhas e de uma histeria coletiva que encontrou terreno fértil em uma sociedade com medo de mudanças culturais. Mas o dano já estava feito. Vidas destruídas, carreiras acabadas. E, ironicamente, toda essa histeria fez com que casos reais de abuso dentro de contextos religiosos, incluindo dentro de igrejas cristãs convencionais, fossem menos investigados, porque os investigadores estavam ocupados caçando satanistas imaginários. O pânico satânico foi alimentado por terapeutas que popularizaram a ideia de memórias reprimidas. A teoria de que traumas podiam ser completamente esquecidos e depois recuperados em terapia. Essa técnica, hoje desacreditada pela ciência, levou a incontáveis falsas acusações. Livros como Michelle Remembers, onde uma mulher supostamente recordava ter sido abusada por uma seita satânica na infância, viraram best-sellers e foram tratados como documentos sérios por autoridades policiais e religiosas. Décadas depois, a história foi completamente desmentida. Por que isso importa? Porque o pânico satânico nos ensinou que o medo do mal sobrenatural pode ser tão destrutivo quanto o mal real. E porque, ao mesmo tempo, ele serviu como cortina de fumaça perfeita para casos reais que mereciam investigação séria. Agora vamos descer para onde as coisas ficam realmente sérias. Abaixo da superfície. Existe uma diferença fundamental entre uma religião não convencional e um culto destrutivo. Essa diferença não está na teologia, está no controle. Cultos destrutivos usam técnicas psicológicas sofisticadas para isolar membros, destruir sua autonomia e criar dependência total do líder ou da organização. Isso pode acontecer em grupos satânicos, mas também em grupos cristãos, budistas, de autoajuda e em corporações. O processo Igreja do Julgamento Final foi fundado nos anos 60 em Londres por Robert de Grimstone, um ex-membro da Cientologia. O grupo acreditava que Cristo e Satanás se reconciliariam no fim dos tempos para julgar a humanidade juntos. Membros vestiam túnicas pretas, tinham cães alsacianos como símbolos e eram conhecidos por suas táticas de recrutamento agressivas nas ruas de grandes cidades. O grupo nunca foi comprovadamente violento, mas sua estrutura de controle era intensa. Membros cortavam laços com família e amigos. Toda decisão era mediada pelo líder. O dinheiro pessoal era entregue à organização. E aqueles que tentavam sair eram submetidos a pressão psicológica devastadora. O mais perturbador sobre o processo não é o que eles fizeram, é quem eles influenciaram. Charles Manson tinha material do grupo. David Berkowitz, o filho de Sam, mencionou o grupo em cartas. Isso não significa que o processo ordenou crimes, mas que suas ideias se espalharam para lugares sombrios, descendo mais o templo do povo. Não era uma seita satânica no sentido estrito, era um culto cristão socialista liderado por Jim Jones. Mas o modelo de controle que ele usava, isolamento, punição física, humilhação pública, endividamento psicológico, destruição da identidade individual, é o mesmo modelo que aparece em cultos de todas as orientações, incluindo os de estética satânica. Em novembro de 1978, 918 pessoas morreram em Jonestown, na Guiana. A maioria bebeu voluntariamente, ou foi forçada-se a beber, uma mistura de suco de uva com cianeto. Era o fim de um processo de anos de condicionamento psicológico tão completo que pessoas entregaram suas vidas porque um homem lhes disse para fazer isso. Isso é o que cultos destrutivos fazem. E o elemento sobrenatural, seja cristão, satânico ou cósmico, é apenas o invólucro. O mecanismo é sempre o mesmo: isolar, controlar, destruir a capacidade de pensamento crítico e criar uma dependência total. Zona de penumbra. Agora chegamos a um capítulo que começa como subcultura musical e termina com igrejas em chamas e assassinatos. No final dos anos 80, surgiu na Noruega uma cena de black metal que levou a estética satânica ao extremo. Bandas como Mayhem, Burzum, Dark Throne e Emperor criavam música deliberadamente agressiva, com letras sobre Satanás, morte e a destruição do cristianismo. No começo era provocação adolescente, depois virou algo diferente. Euronymous, guitarrista do Mayhem, era o centro de um círculo chamado informalmente de Black Circle, ou Inner Circle de Bergen. O grupo começava a falar seriamente sobre incendiar igrejas, e então começaram a fazê-lo. Entre 1992 e 1996,
mais de 50 igrejas foram incendiadas na Noruega. Algumas tinham séculos de história. A maioria era de madeira, construída na era viking, e simplesmente desapareceu. Os responsáveis eram jovens, na maioria adolescentes e jovens adultos, motivados por uma ideologia que misturava paganismo nórdico, niilismo e ódio explícito ao cristianismo como religião estrangeira. Mas os incêndios não eram o pior. Em agosto de 1993, Euronymous foi assassinado em seu apartamento em Oslo. O assassino foi Varg Vikernes, também conhecido como Count Grishnak, músico da banda Burzum. Ele esfaqueou Euronymous múltiplas vezes. O número exato de feridas é disputado, mas chegou a mais de 20. Vikernes foi condenado a 21 anos de prisão, a pena máxima da Noruega na época. Mas a história de Vikernes não termina ali. Na prisão, ele abandonou o satanismo e adotou um neonazismo pagão, chamado por ele de odalismo. Após sua soltura, foi preso na França por suspeita de planejamento de ataque terrorista. Seus escritos online, cheios de ideologia de supremacia branca, influenciaram outros extremistas. O que a cena norueguesa demonstrou é algo importante. A estética satânica pode funcionar como porta de entrada para ideologias muito mais perigosas do que qualquer crença no sobrenatural. O niilismo, o desprezo pela vida humana e a glorificação da violência são os elementos realmente tóxicos, e eles migram facilmente de uma ideologia para outra. Outro membro do círculo, Faust, baterista do Emperor, foi condenado pelo assassinato de um homem gay em um parque. O crime foi descrito como motivado por uma mistura de homofobia e um desejo de provar sua disposição pela violência. Águas profundas. Vamos sair brevemente da estética explicitamente satânica para falar de um culto que demonstra onde a lógica apocalíptica pode levar, porque as ferramentas são as mesmas, só o invólucro muda. Aum Shinrikyo foi fundado no Japão em 1987 por Shoko Asahara, um homem parcialmente cego que afirmava ser a reencarnação de Cristo e de Buda simultaneamente. O grupo misturava budismo tibetano, hinduísmo e elementos do apocalipse cristão em uma doutrina que afirmava que o fim do mundo era iminente e que o grupo precisava se preparar para sobreviver a ele. O que diferenciava o Aum de outros grupos apocalípticos era sua capacidade técnica e seus recursos. O grupo recrutou ativamente físicos, engenheiros químicos e médicos. Chegou a ter mais de 40 mil membros em vários países. Acumulou um patrimônio estimado em mais de $1 bilhão. E então começaram a construir armas. Em março de 1995, membros do grupo entraram no metrô de Tóquio em 5 trens diferentes durante o horário de pico. Cada um carregava sacos plásticos contendo sarin, um agente nervoso de destruição em massa. Eles perfuraram os sacos com guarda-chuvas apontados e saíram nas estações seguintes. 13 pessoas morreram, mais de 50 sofreram danos permanentes, quase 1.000 tiveram problemas de visão graves, milhares precisaram de atendimento médico. O ataque do metrô de Tóquio foi o primeiro uso bem-sucedido de armas químicas por um grupo terrorista não estatal na história moderna. Investigações posteriores revelaram que o Aum havia tentado produzir antitraz biológico, havia experimentado com gás VX e havia até enviado uma equipe ao Zaire durante um surto de ebola para tentar obter amostras do vírus. Eles haviam comprado uma fazenda na Austrália, onde testavam armas. Planejavam o assassinato do então primeiro-ministro japonês. Asahara foi executado em 2018, mas o Aum sobreviveu sob o nome Aleph e ainda tem membros ativos no Japão hoje. O que o Aum demonstra é que a crença genuína no apocalipse, quando combinada com recursos, recrutamento inteligente e liderança carismática sem freios morais, pode produzir capacidade de destruição em massa real. A escuridão começa aqui. Em outubro de 1994, bombeiros foram chamados a uma fazenda em Cheire, na Suíça. O que encontraram lá mudou o que os pesquisadores de cultos pensavam ser possível. 53 corpos. Alguns em roupas de cerimônia, muitos com sacos plásticos na cabeça, outros com marcas de tiro, velas ainda acesas, e em outro local, em Grange-sur-Salvan, mais 25 corpos foram encontrados em cabanas incendiadas. A Ordem do Templo Solar havia encenado o que chamavam de trânsito, uma passagem coletiva para outro plano de existência, em uma estrela do sistema de Sírius, onde os membros se tornariam seres solares.
O grupo havia sido fundado por Luc Jouret, um médico homeopata belga carismático, e Joseph de Mambro, um francês com histórico de fraude. A ordem atraía membros ricos e instruídos, empresários, médicos, políticos locais, um prefeito suíço, um escritor canadense. Prometia iniciação em conhecimentos ocultos, conexão com a tradição dos cavaleiros templários medievais e eventual transcendência espiritual. Por trás da fachada, de Mambro usava projeções holográficas para simular aparições de mestres que davam ordens ao grupo. Quando um técnico que havia criado as projeções começou a falar, foi assassinado junto com sua esposa e seu bebê de 3 meses. Uma das vítimas mais jovens da tragédia. O bebê havia sido declarado pelo grupo como o Anticristo. Uma criança que de Mambro afirmava ter sido concebida por meios sobrenaturais e que representava uma ameaça à missão da ordem. 3 meses de vida. Ao todo, entre 1994 e 1997, 74 membros da Ordem do Templo Solar morreram em episódios em 3 países diferentes: Suíça, Canadá e França. Alguns eram claramente assassinatos disfarçados de suicídio. Outros eram suicídios de pessoas que genuinamente acreditavam estar transitando para uma existência superior. O Templo Solar demonstrou algo que os pesquisadores levaram tempo para aceitar. Pessoas inteligentes, bem-sucedidas e educadas podem ser condicionadas a acreditar em coisas que as levam à morte. Agora chegamos a um território onde o elemento espiritual se mistura com o crime organizado de formas que tornam tudo mais sombrio. Adolfo de Jesus Constanzo nasceu em Miami em 1962, filho de uma cubana que praticava a Palo Mayombe, uma religião afro-cubana que envolve trabalho com espíritos ancestrais e, em algumas formas não ortodoxas, o uso de ossos humanos. Constanzo cresceu imerso nesses rituais e os levou a um lugar que não tem justificativa dentro de nenhuma tradição religiosa legítima. Na cidade do México e depois em Matamoros, na fronteira com o Texas, Constanzo construiu um culto que oferecia seus serviços a cartéis de drogas. A proposta era simples e aterrorizante. Em troca de rituais que supostamente tornavam os membros do cartel invulneráveis a balas e invisíveis à polícia, Constanzo exigia obediência total e, periodicamente, sacrifícios humanos. Os sacrifícios eram reais. Constanzo e seus seguidores assassinavam pessoas. Alguns eram rivais do cartel, outros eram escolhidos aleatoriamente e usavam partes de seus corpos em um caldeirão ritual chamado nganga. Cérebros, corações, pernas, órgãos. A crença era que o sofrimento da vítima no momento da morte alimentava o poder do ritual. Em março de 1989, um estudante universitário americano chamado Mark Kilroy desapareceu durante as festividades do carnaval em Matamoros. Ele havia cruzado a fronteira com amigos para a festa. Quando a polícia mexicana investigou o desaparecimento, encontrou o rancho onde Constanzo operava. Enterrados ali, 15 corpos, incluindo o de Kilroy. A operação policial que se seguiu levou a Constanzo em uma perseguição pelo México. Em maio de 1989, cercado pela polícia em um apartamento na cidade do México, Constanzo ordenou a um de seus seguidores que o matasse a tiros junto com seu parceiro. O seguidor obedeceu. O que torna o caso Constanzo diferente de um simples criminoso violento é exatamente isso. Pessoas obedeciam a ele de forma absoluta. Seus seguidores, incluindo uma jovem americana estudante de universidade chamada Sarah Aldrete, participavam dos rituais e dos assassinatos com convicção genuína. Eles acreditavam, e essa crença transformou pessoas comuns em cúmplices de horror. A Fossa. Poucos casos na história americana ilustram tão bem a capacidade de líderes carismáticos de transformar crença religiosa em violência sistemática quanto o de Ervil LeBaron. LeBaron era membro de uma seita fundamentalista mórmon no México, grupos que praticam poligamia e rejeitam a igreja mórmon oficial. Após um conflito com seu irmão Joel pelo controle do grupo, Ervil fundou sua própria organização, a Igreja do Cordeiro de Deus. A doutrina central de Ervil era a lei de sangue, a ideia de que Deus ordenava a execução de apóstatas, rivais religiosos e qualquer pessoa que ameaçasse a organização. Em outras palavras, Deus queria que você matasse seus inimigos, e Ervil era o intérprete autorizado da vontade de Deus. O que se seguiu foi uma série de assassinatos que durou décadas.
e que continuou mesmo depois da morte de Ervil. Seu próprio irmão Joel foi assassinado em 1972. O líder de um grupo rival foi morto em 1975. Membros que tentaram sair foram executados. Autoridades mexicanas foram atacadas. E Ervil usava seus filhos, alguns ainda crianças, como assassinos, condicionando-os desde pequenos a acreditar que matar pela fé era uma obrigação sagrada. Ervil foi eventualmente preso e morreu na prisão em 1981. Mas antes de morrer, escreveu um livro chamado O Testamento de Sangue, uma lista de pessoas que deveriam ser assassinadas após sua morte, com instruções detalhadas. Seus seguidores obedeceram. Ao longo dos anos 80 e 90, pessoas nessa lista foram sistematicamente encontradas e assassinadas por filhos de Ervil, que haviam sido doutrinados para cumprir a missão do pai morto. O último assassinato atribuído ao grupo ocorreu em 1997, 16 anos após a morte de Ervil LeBaron, onde a luz não chega. Chegamos agora a um território onde a palavra culto se torna inadequada, porque estamos falando de organizações que operaram internacionalmente por décadas, abusando de crianças de forma sistemática e que tinham proteção em múltiplos países. Os Filhos de Deus, também conhecidos como a Família Internacional, foi fundado nos anos 60 por David Berg, um pregador americano que se autodenominava o profeta dos últimos tempos, o Moisés de uma nova geração. O grupo era inicialmente mais um movimento hippie cristão do que um culto. Jovens em comunas, música, evangelização nas ruas. Mas Berg foi progressivamente introduzindo uma teologia sexual que não tem paralelo na história das religiões organizadas. Berg foi progressivamente introduzindo uma teologia sexual distorcida, onde criou doutrinas que eliminavam qualquer limite entre membros em nome de um suposto amor divino. Mulheres do grupo eram encorajadas a usar sedução para recrutar novos membros, uma prática que Berg apresentava como ato religioso, mas que na prática era exploração sistemática. O que tornava o grupo verdadeiramente criminoso era o que acontecia com as crianças nascidas nas comunas. Elas cresciam completamente isoladas do mundo exterior, sem educação formal, expostas a um ambiente de abuso que Berg justificava em publicações internas distribuídas aos membros como se fossem revelações sagradas. O que ele escrevia nessas cartas era perturbador o suficiente para resultar em investigações criminais em vários países décadas depois. Investigações em múltiplos países, Argentina, Austrália, França, Espanha, Reino Unido, revelaram abusos sistemáticos. Crianças foram retiradas de comunas pela polícia. Mas o grupo era suficientemente descentralizado e suficientemente hábil em relocar membros que nunca foi desmantelado de forma completa. Berg morreu em 1994. O grupo, renomeado a Família Internacional, ainda existe, embora afirme ter reformado suas práticas. Sobreviventes adultos que cresceram no grupo descrevem traumas profundos, ausência de habilidades básicas para funcionar na sociedade e décadas de silêncio sobre o que viveram. O abismo. Chegamos agora ao ponto mais profundo do iceberg, onde os fatos documentados se tornam tão perturbadores que muita gente prefere classificá-los como teoria da conspiração, mesmo quando existem registros judiciais, depoimentos de vítimas e investigações criminais reais. Em 1988, um escândalo veio à tona em Nebraska, Estados Unidos. Boys Town, um famoso lar para meninos desamparados operado pela Igreja Católica desde 1917, estava no centro de acusações de que crianças eram fornecidas para abuso sexual por uma rede que incluía políticos, empresários e figuras do Partido Republicano local. A investigação começou com a falência fraudulenta de uma cooperativa de crédito operada por Larry King, não o apresentador, mas um republicano negro de Omaha que era considerado uma estrela em ascensão do partido. King havia desviado $40 milhões. Mas quando investigadores começaram a olhar para onde o dinheiro havia ido, encontraram algo inesperado: pagamentos para hotéis, viagens e despesas que sugeriam a operação de uma rede de prostituição infantil de alto escalão. Crianças de Boys Town e de outros lares de acolhimento deram depoimentos descrevendo festas em mansões, viagens para Washington, D.C. e situações de abuso envolvendo homens que algumas reconheceram de fotografias de figuras públicas. O escândalo ficou conhecido como o Caso Franklin. Um grand jury foi convocado.
E então as coisas tomaram um rumo perturbador. Em vez de indiciamentos, o Grand Jury acusou as vítimas de perjúrio. 2 das principais testemunhas foram condenadas. A investigação foi efetivamente enterrada. Um documentário produzido para a BBC sobre o caso foi comprado e nunca transmitido. Uma cópia vaza ainda circula online. O caso Franklin não chegou a conclusões definitivas publicamente, e exatamente por isso permanece controverso. Mas os depoimentos das vítimas, os registros financeiros parcialmente divulgados e o padrão de supressão da investigação tornam difícil descartá-lo completamente. O que o caso Franklin tem em comum com outros casos que mencionamos ao longo deste vídeo é um padrão recorrente. Quanto mais poderosas são as pessoas potencialmente envolvidas, menos a investigação avança. Vimos isso com Epstein. Vimos em escândalos de abuso dentro da Igreja Católica que levaram décadas para vir à tona. Vimos no caso de Jimmy Savile no Reino Unido, um apresentador de televisão celebrado pela família real britânica que abusou de centenas de crianças durante décadas, em hospitais, em escolas, em estúdios de TV, enquanto ninguém que sabia falava. O padrão não é específico de uma religião, de uma ideologia ou de uma estética. O padrão é: poder protege poder. E as vítimas ficam em silêncio por medo, por vergonha ou porque simplesmente não acreditam que alguém vai ouvi-las. O que existe no fundo? No fundo do iceberg não está Satanás. Não está nenhuma entidade sobrenatural. Não há ritual mágico que explique o que está aqui. O que está no fundo é mais simples e mais assustador. A capacidade humana de criar sistemas que justificam o inaceitável, que convencem pessoas inteligentes a fazerem coisas horríveis em nome de algo maior, que protegem os poderosos e silenciam os vulneráveis. Os grupos que vimos neste vídeo são diferentes em suas crenças. Uns invocam Satanás, outros o Sol, outros Deus, outros uma estrela em Sírius. Mas todos compartilham a mesma estrutura. Um líder que afirma ter acesso a uma verdade que outros não têm. Um sistema que isola membros do mundo exterior. Uma doutrina que justifica atos que em qualquer outro contexto seriam reconhecidos como crimes. E uma proteção que funciona enquanto o grupo tem recursos, conexões ou simplesmente o benefício da incredulidade alheia. A pergunta que fica não é: Satanás existe? A pergunta que fica é: quantos outros grupos como esses existem agora, funcionando, recrutando, causando dano, enquanto o seu mundo olha para outro lado porque o que eles fazem parece impossível? A história nos diz que a resposta é mais do que gostaríamos de saber. Se você chegou até aqui, deixa o like e compartilha. Nos comentários, qual desses casos você não conhecia? Até a próxima!